nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Amados, eu quero que você entenda que era um período de 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de fome. As plantações de Israel estavam todas mortas, os animais quase todos aniquilados pela fome, magros, muitos mortos, muitos rebanhos haviam sido mortos ou estavam mortificados pela falta de alimentos. Os rios e riachos estavam secos, as panelas vazias, os armazéns estavam agora sem grãos, o povo passando uma escassez tremenda. E no final aqui desse curso, desse percurso, então um homem estava sobre a terra chamado Elias. Esse homem então, Deus, então lá no seu trono, manda um recado ou fala diretamente com Elias e fala: Elias, vai lá, vai até o palácio de Acabe e fala para Acabe que eu mandarei chuva sobre a terra. Elias vai correndo até Acabe e fala com ele que era para Acabe chamar os profetas de Baal, os profetas de Azerá, que ele iria então fazer um sacrifício ao Senhor, que Deus iria mandar chuva sobre a terra. Acabe então manda convocar os profetas de Baal, mais os profetas de Azerá, e eles então invocam ao seu Deus, e Elias logo em seguida invoca ao Deus de Israel. O Deus de Israel responde o sacrifício de Elias. Então logo em seguida caiu fogo do céu, consumiu o holocausto que Elias havia oferecido ao Senhor. E logo depois de um tempo, uma nuvem aparece no céu, uma pequena nuvem com a mão de um homem, e era sinal que a chuva viria sobre a nação. Mas antes de chegarmos aqui no final dessa mensagem, pelo qual eu dei um pequeno resumo, aqui no verso 1 diz que a palavra do Senhor, ela veio a Elias. É um período de fome extrema de causa sobre a terra. E eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus ela vem, ela sempre muda as nossas vidas. Por mais difícil que seja a situação, o quadro que nós estejamos vivendo, quando a palavra do Senhor ela vem de encontro a nós, ela transforma as nossas vidas. Quando a palavra de Deus ela é anunciada, irmãos, milagres acontecem. Quando a palavra de Deus é anunciada, secas chegam ao fim. Quando a palavra de Deus ela é anunciada, mortos voltam a viver. Quando a palavra de Deus ela é anunciada, mulheres que eram estéreis passam a ser mães de gerações futuras. A palavra de Deus ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus ela quebra os desertos, ela destrói as cadeias, e não existe nenhuma seca, nenhum deserto que possa suportar o poder da palavra de Deus. Não existe nenhum caos, nada difícil que a palavra de Deus não possa vir de encontro e mudar aquela situação pelo qual as pessoas estejam vivendo. A palavra de Deus é revelada em quem tem propósito e quem vive no propósito. Elias era um homem que estava ali fiel ao Senhor, a qual muitos profetas daquele tempo haviam abandonado o Deus de Israel e estavam agora seguindo a Baal, que era o Deus da chuva, era o Deus cananeu da chuva. E muitos profetas que outrora eram seguidores de Elias, que outrora serviam a Deus, agora serviam a Baal. Mas Elias permanecia fiel ao Senhor. A palavra do Senhor não manifestou mais ninguém naquele período, a não ser esse profeta, que era um homem que tinha compromisso e propósito com Deus. A
verso 19: pois agora manda reunir, pois, todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Ele então vai até a casa e fala assim: olha, manda reunir o povo, manda o povo vir até mim, e manda reunir os profetas de Baal, que comem na mesa do palácio, que você tem comunhão com eles, que você é rei de Israel, mas tem comunhão com coisa profana. Você diz que foi ungido, consagrado por Deus, mas você tem comunhão com coisa imunda. Chame então os seus profetas, que eles vão se reunir em cima do Monte Carmelo, e eu vou reunir lá em cima, e vamos então orar ao Senhor. Elias propõe aqui um desafio. Era aqui os 850 profetas de Baal e Azerá contra o seu único Deus. Eu quero que você entenda, meu amado, que pode juntar todos os deuses da existência, mas nenhum deles será suficiente na sua vida, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único suficiente na sua história, capaz de mudar a sua vida. Ali todos os outros ali foram ineficazes, foram ali improdutivos. Todos aqueles outros ali de invenções humanas, do coração humano, de um folclore diabólico, foram incapazes de responder à oração no Monte Carmelo. Elias então ele cria, ele fala, faz um desafio: será todos os seus profetas contra o meu único Deus, será todos os seus deuses, será todos os seus profetas contra o meu único Senhor. E quantas vezes nós desacreditamos no nosso Deus, achamos que o nosso Deus não é capaz, não é suficiente, e procuramos outros meios e outras maneiras de recebermos a resposta, de recebermos a chuva que vem do céu. Eu quero que você saia nessa noite acreditando e confiando que o seu Deus é suficiente, que Jesus é suficiente para mudar a sua história, que a palavra de Deus é a única capaz de mudar nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Elias ele propõe então esse desafio: será o meu Deus contra o Deus e todos os profetas de Baal? Será eu o Senhor contra os outros? Você não precisa buscar outro, amado. Você não precisa buscar outros meios para você ser abençoado. Você não precisa ir buscar magia, simpatia, nada disso. A palavra de Deus, ela é suficiente, com grande poder para mudar a sua vida. Jesus, o sangue de Cristo tem poder para mudar a sua história. O nome de Jesus, ele tem autoridade para mudar a sua família. Você não precisa de mais nada que chegue na sua casa. Você não precisa de simpatia alguma. Jesus, ele é suficiente para restaurar os corações. Ele é suficiente para mudar o coração de uma pessoa que está em um pecado, para que agora vive em santidade. Jesus é suficiente para mudar a pessoa que outrora era viciada e agora se liberta. Jesus é suficiente para libertar a pessoa que estava em pecado, que agora vive uma vida santa e reta. Ele é suficiente para isso. E é isso que Elias ele vem nos ensinar aqui. Pode ajudar todos os outros, mas o meu Deus, ele será suficiente. Nós só pregamos Jesus aqui nessa igreja porque cremos que Jesus é suficiente. Nós só lemos a palavra do Senhor porque cremos que ela é suficiente. Nós não anexamos, não adaptamos nenhum livro na Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente, irmãos. Nós acreditamos que o nome de Jesus é poderoso, é único, é soberano para mudar nossa história. E pode juntar qualquer outro que nenhum vai ter resposta, que nenhum vai ter sucesso. Porque Acabe chegou lá então e mandou reunir os profetas naquele local. Juntaram então os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azerá. Então subiram o Monte Carmelo, eles fizeram então o altar deles. Então sacrificaram ali, mataram um animal. Então eles começaram a invocar Baal, começaram a clamar Baal. Mas diz o texto aqui, em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 28, fala assim: e eles clamaram em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem o seu próprio sangue. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles ficaram o dia todo se retalhando com facas, cortando seu próprio sangue, se mutilando ali, clamando, orando, gritando ao Deus Baal. Não tiveram nenhuma resposta.
porque estavam buscando um Deus errado. Eles tinham até fé, eles tinham até coragem, porque se mutilavam, eles tinham até disposição, eles tinham persistência, porque romperam o dia orando, eles tinham ali a perseverança, porque romperam o dia clamando, mas faziam tudo isso a um Deus falso, um Deus que não era Deus, um Deus que não era o Deus eterno, um Deus de crendice, um Deus feito com mãos humanas, um Deus que não podia fazer nada, um Deus que não podia mudar nada, nem podia a vida daqueles homens. E temos pessoas que empenham a sua fé, a sua vida, o seu vigor, o seu esforço, a crenças que não vão mudar nada na sua história. Se você não acreditar na palavra de Deus e nesse Deus da palavra, nada pode mudar a sua história. Se você não acreditar nessa palavra que é pregada, essa palavra que é revelada a você, nada, absolutamente nada, poderá mudar a sua vida. Você pode ir em muitos locais, você pode até manifestar uma fé, mas sua fé sempre será uma fé morta. Sua fé sempre será uma fé sem resultado, sempre será uma fé enganada, sempre será uma fé sem solução, sempre será uma fé sem futuro. Eles foram clamando ali o dia todo, foram clamando e não obtiveram resposta. Porque clamaram a um Deus que não existia. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Então depois que passou o dia inteiro, foi chegando a parte da tarde, aonde o sacrifício era oferecido em Israel. Elias então, ele, em cima do Monte Carmelo, ele vai então agora começar a invocar o Senhor. Ele chega até um local que outrora muito tempo ele próprio havia sacrificado. Ele chega num local que muitas das vezes as pessoas, os pais ali das tribos sacrificavam o Senhor, que os sacerdotes e profetas buscavam, e ele viu que o altar do Senhor estava quebrado. Olha o texto que diz para nós em 1 Reis, capítulo 18, no verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegares a mim. Elias estava querendo que o povo testemunhasse. Venha testemunhar, venha ver a grande obra que será feita aqui. Venha ver o que vai acontecer. Chegares a mim, e todo o povo se chegou a ele, verso 30, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. O primeiro passo que ele nos ensina aqui para clamar a Deus, para que a chuva venha sobre nós, é restaurar o altar do Senhor. O altar aqui não é apenas um local, não é apenas um púlpito, não é isso. O altar fala de coração, fala de vida. O altar fala de conduta, testemunho de pessoas. Muitas vezes achamos que o altar é um púlpito de igreja, mas o altar está focado hoje nos nossos corações. E são quebrados, sujos, imundos com as coisas que o mundo oferece. E nós buscamos, clamamos ao Senhor, como os profetas de Baal. Clamamos a Deus de qualquer maneira, e nosso altar, ele está quebrado. Ele clamou o povo para começar a ensinar o povo. Ele falou assim: povo, vem cá, chega até mim, que eu vou ensinar para vocês como clamar ao Senhor. Comece então restaurando o altar do Senhor. Não podemos, irmãos, orar por chuva com o altar quebrado. Deus falou assim para Elias: eu vou mandar chuva sobre a terra. E o primeiro passo de Elias foi restaurar o altar. Não tem milagres com o altar quebrado, não tem restauração com o altar quebrado, não tem provisão de Deus com o altar quebrado. Muitas vezes nós queremos que Deus age em nossa vida, mas o nosso altar está em cacos, em ruínas, em pedaços. Queremos que Deus responda a nossa oração, que o fogo desça do céu, mas o nosso altar está quebrado. Nossa comunhão está partida, nossa aliança está rompida, a nossa santidade foi jogada por água abaixo. Estamos vivendo com profetas, promíscuos de Baal, e clamamos ao Senhor e não obtivemos resposta. Não é porque clamamos ao Deus errado, não, é porque a nossa conduta está errada diante desse Deus. Então Elias agora decide restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Não podemos então pedir chuva com o altar quebrado. A bênção, ela vem com o altar restaurado do Senhor. A bênção que cada um de nós deseja, a bênção que você busca toda manhã, ela deve ser repousada, colocada sobre o altar. Ela deve ser depositada não nas suas mãos, mas depositada no seu coração. Muitas vezes nós oramos a Deus com as mãos estendidas, ao Senhor me dá. Sendo que muitas vezes a nossa oração deveria ser: Senhor, coloque aqui, coloque
céus em nosso favor. Muitas das vezes o céu não tem sinal de chuva, porque nosso altar está em ruínas. Muitas das vezes não tem nuvens nos céus, não há nuvem de chuva, porque nosso altar está no pó. Nosso altar está em meio a entulhos. Então Elias, ele então começou a restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Elias então ele vai até o local, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, diz o texto. Você imagina Elias retirando o entulho, ele chegando naquele local, ele pegando as pedras quebradas e ele jogando para fora. Imagina Elias pegando aquele resto de madeira que não foi queimada e tirando do local. Imagina Elias pegando um pedaço de pedra e rapando as velhas cinzas do altar. Consegue enxergar Elias pegando ali as pedras quebradas e retirando do altar? Porque reformular o altar do nosso coração não é de qualquer maneira. As pedras quebradas têm que ser retiradas. Tocos não queimados têm que ser removidos. Cinzas do passado têm que ser retiradas. Não tem novo holocausto, não tem novo sacrifício, não tem novo clamor, não tem novo avivamento se nós não removermos os entulhos do altar. O altar só pode receber o sacrifício que o Senhor vai receber se as coisas velhas do passado forem retiradas. Ele chega ali, o altar estava todo quebrado, pedras viraram pó, misturado com sangue de animais mortos, talvez ali restos mortais de animais. Estava um cheiro insuportável. Ele então começa a organizar um ambiente do milagre. Ele começa a organizar então o local onde Deus iria manifestar o seu poder. Ele então retira o entulho do altar. Muitas vezes é necessário retirar o entulho do nosso coração, tirar coisas podres, coisas velhas. Muitas vezes é necessário tirar do nosso coração coisas que não têm valor. Muitas vezes o nosso altar está cheio de cinzas, está cheio de cinzas do passado, e nós olhamos as cinzas velhas e não conseguimos fazer um novo sacrifício a Deus, porque as cinzas nos ferem durante toda a nossa vida. Cinzas velhas do passado não faz você clamar a Deus hoje. Tem pessoas que vivem com as cinzas do passado e as cinzas devem ser retiradas do seu coração. As pedras velhas e quebradas devem ser colocadas coisas novas no local. E o altar deve ser reestruturado ao Senhor. Sabe o que ele fez aqui, resumindo a história? Ele santificou o local. Ele tirou tudo que era sujo, imundo, tudo que era contaminado, que estava no altar, e ele santificou o local. Se você quer que o milagre aconteça, o primeiro passo para você é santificar sua vida, é santificar sua casa, seu casamento, é santificar sua mente, os seus olhos, santificar suas mãos, os seus pés. É santificar o seu modo de viver, o seu modo de andar, o seu modo de vestir, o seu linguajar, a sua pronúncia, a sua conduta. É santificar você como um altar ao Senhor, pelo qual recebe a palavra de Deus, pelo qual Deus se manifesta. Você não quer tanto que Deus se manifeste em você e por você, através de você. Você não quer tanto manifestar os dons espirituais, falar em línguas estranhas, profetizar e tantas outras coisas. Como que Deus faz isso com um altar quebrado, um altar sujo? É necessário que o altar seja santificado. Muitas das vezes, antes de buscarmos esse avivamento do altar, ele tem que ser santificado diante do Senhor. E é isso que ele faz aqui. Ele retira os entulhos, ele retira a sujeira, ele retira o pó, retira todas as coisas que estavam ali atrapalhando o altar do Senhor. Amém, queridos? Está me entendendo? Ele começa então a limpar. E diz assim no verso 31 do capítulo 18, você pode acompanhar. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Elias então pegou 12 pedras, demonstrando a união das tribos de Israel. Porque um altar ao Senhor é construído com união. O altar do Senhor é construído por pessoas. O altar une pessoas. A nossa vida é para unir pessoas. Deus não levanta você como um altar para você esparramar, mas para você juntar as pessoas. É isso que Elias nos ensina aqui. Ele pega 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel, e forma então o altar do Senhor. O altar
ele pegou as 12 pedras e ele então começou a construir o altar. Ele demonstrou que para nós, que construir o altar exige empenho e dedicação, exige esforço e sacrifício. Ninguém constrói uma vida com Deus do nada. Ninguém acorda e vai falar: opa, hoje eu sou profeta, opa, hoje eu sou sacerdote, opa, hoje eu sou pastor. Não, isso acontece, não surge. Isso não é mágica, não é milagre, é uma construção em Deus. Um altar é construído das pedras fundamentais até o topo, então o fogo de Deus se manifesta. Ninguém constrói uma vida com Deus do nada. Ninguém nasce, ninguém se torna da noite para o dia como alguém extraordinário, como alguém com um dom, um talento renovado. Não, existe uma dedicação e um tempo e um empenho com o Senhor. Existe um tempo de doação com Deus. Construir um altar traz mudança, construir um altar traz dor. Não foi isso que Jacó, ele passa ali com o Senhor, lutando com o Senhor. A dor que ele sente na perna, quando ele é tocado por Deus, o toque de Deus às vezes causa dor em nós. Ele causa às vezes nós uma dor para nos lembrarmos dele, o que ele fez por nós, o que ele pode fazer por nós. Ele pegou as 12 pedras e começou a fazer o altar do Senhor. E quando as 12 pedras estavam ali, então diz o texto assim no verso 33: então armou a lenha sobre o altar. Elias, ele pega a lenha, ele vai então cortar lenha. Ninguém cortou lenha para Elias. Ele cortou lenha, pegou lenha, desceu ali perto do Monte Carmelo, pegou algumas árvores secas por causa da chuva e ele colocou em cima do altar. Não tem fogo sem lenha. Muitas das vezes o fogo não se manifesta em nossas vidas porque falta nós colocarmos lenha no altar. Muitas vezes o fogo não se manifesta porque falta lenha diante do altar do Senhor. Colocar lenha está combustível com fogo. Muitas vezes, irmão, nós somos frios demais, gelados demais, somos secos demais com o altar do Senhor, somos secos demais com as coisas de Deus. Nós desenvolvemos um relacionamento com Deus sem lenha. Lenha que é combustível, é o gás, é aquela explosão do fogo que chama o fogo. Mas nós muitas vezes queremos levantar um altar, limpamos o altar e dizemos: agora está bom. Mas o altar tem que ter lenha. Lenha é a força, o vigor. Lenha, sem lenha não tem palmas, não tem glória, não tem adoração, não tem santidade, não tem unção. Sem lenha não tem resposta do céu. Sem a lenha aqui não teria resposta. Muitas vezes nós estamos querendo a resposta de Deus e ficamos às vezes como alguém paralisado dentro da igreja, frios e secos. Falta lenha em nós. A lenha somos nós que colocamos, e quem põe manda fogo é Deus. Não foi assim com Abraão e Isaac. Isaac levava a lenha e Abraão levava o fogo, porque o fogo quem manda é o pai, mas a lenha quem põe é o filho. É você que põe a lenha. É você que na sua oração que estimula, que chama, que busca o Espírito Santo. É você que põe lenha na oração, que põe lenha no clamor, você que põe lenha no culto, você que põe lenha na adoração. Mas muitas das vezes somos robóticos espirituais, somos secos dessa forma e não colocamos lenha. Sem lenha não tem fogo. Sem lenha não tem resposta de Deus. Sem lenha não tem como o Senhor responder aquele clamor. Altar sem lenha não tem resposta. A sua oração do mesmo Deus tem que ter lenha. Lenha é vigor, é vida. Lenha é dedicação, lenha é entrega. Para ler a Bíblia tem que ter lenha. Para ouvir a palavra tem que ter lenha. Muitas vezes chegamos no culto, irmãos, e pensamos: nossa, o pastor ele vai pregar agora, vai demorar. E chegamos aqui sem lenha, irmãos. Chegamos sem lenha para ouvir. Chegamos sem lenha para oferecer. A gente chega às vezes depois do louvor, porque a gente acha que o louvor é chato. E a gente não tem lenha para adorar a Deus. Falta lenha no culto, falta lenha nos corações. E muitas vezes nós culpamos a igreja, culpamos ali do
e também dentro da igreja do Senhor. Mas muitas das vezes nós nos empenhamos, colocamos lenha, vigor, força, determinação, coragem, vida e muitas outras coisas, menos no altar do Senhor, menos na nossa busca em Deus. Perguntamos às pessoas: você lê a palavra de Deus, você ora? A pastora ora. No domingo à noite, na hora do culto. Não, pastor, eu leio a Bíblia quando é lido na igreja. Você estuda a palavra? Sim, pastor, eu estou dominical e eu acho que isso é muito bom. Sim, mas tem que ter uma leitura diária, uma busca diária, uma sede diária. Tem que ter um altar que clama por essa lenha. Sem essa lenha não tem palmas, não tem glória. Deus nos manifesta em uma sem lenha, irmão. Sem lenha não tem glória, Deus manifesta. Sem lenha não tem fogo do céu. Sem lenha não tem resposta de oração. Nós chegamos aqui e pensamos: nossa, o culto foi tão frio. Não é o culto que é frio, é você que está sem lenha. É você que não entregou lenha. Ele chegou ali e ele colocou lenha sobre o altar. Ele pôs combustível e ele então faz uma loucura. Pense você em um povo 3 anos e meio passando fome. Pense você em um povo 3 anos e meio sem o que beber, sem o que comer. Ele então olha para o povo e fala assim: ei, vai lá, pega o novilho. Pega o novilho que pertence ao Senhor. Vai lá e pega lá o melhor novilho que está lá. Vamos sacrificar o Senhor. Pensa nisso, irmãos. Coragem do profeta. E a coragem do povo em entregar o novilho ao profeta. Verso 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Elias pediu o povo, sabe o que? Elias não tinha o bezerro, ele não tinha um boi preparado. Alguém teve que doar, alguém teve que ofertar, sacrificar o boi ali naquele momento. No verso 2 desse capítulo fala que a terra estava gemendo de fome, as famílias estavam famintas, os filhos estavam comendo nada, bebendo nada, as esposas estavam famintas em casa. Mas então agora ele pede: traz para mim agora o novilho. Tempo difícil, de fome, de seca, a entrega desse novilho no altar era um ato de confiança à resposta de Deus. Era um ato de confiança. Isso aqui é lindo demais. A entrega do novilho a Elias era um ato de confiança que Deus era poderoso para suprir muito mais aquilo que estava sendo ofertado no altar. Deus era poderoso para mandar uma chuva abundante, capaz de alimentar todo o gado magro lá fora, que eles iriam ter muito mais do que aquilo que estava ofertando no altar do Senhor. Entregar esse novilho aqui é uma certeza que Deus vai dar o sustento amanhã. Entregar esse novilho é certeza que amanhã Deus proverá sempre o melhor para nós. Essa entrega do altar tem que ter a lenha e tem que ter confiança. Se não tiver confiança, de nada adianta. Como você vai clamar assim: Senhor, ficava no Senhor com o olho aberto e o olho fechado? Se talvez o Senhor não consiga resolver, talvez o Senhor não possa responder, e se o Senhor não responder, eu vou procurar uma outra maneira, você nunca terá resposta. Porque a oração é uma oração de entrega e de grande confiança ao Senhor, e é isso que Elias ele faz aqui, é isso que o povo manifesta aqui. Essa entrega do novilho era um ato que amanhã Deus iria prover para aquela nação. Levantar esse altar para o Senhor é um ato de confiança que Deus vai responder o nosso clamor. O povo queria água, mas Elias queria o novilho. Elias queria que o novilho fosse ofertado no altar. Então, alguém trouxe o novilho foi morto pelo profeta. Foi então colocado as partes exigidas sobre a lenha. Então, as pessoas pensaram: agora já está bom. Ele vai orar e vai cair água do céu. Ele vai orar, a chuva vai descer. Elias então falou assim: ei, vai lá, me traga agora a água. As pessoas foram lá, irmãos, e pegaram 12 tachos de água. 3 anos e meio de seca. Você tirava a água do seu filho e agora leva 12 jarros para o profeta, para derramar em cima do altar. Pensa nessa condição. Pensa nesse quadro que relata para nós aqui a Bíblia. Está aqui escrito aqui no verso 34 e 35. Disse: enchei de água para
veio a terceira vez e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego, e ele encheu de água. Elias então, ele vai e cava o rego ao redor do altar. Ele pega esses 12 jarros de água, derrama sobre a lenha, derrama sobre o novilho, e a água então encheu o rego que estava ao redor. Eu olhei essa parte aqui, eu comecei a compreender que Elias, ele pediu o restante de água disponível para eles. Elias pediu para eles as necessidades que eles tinham, que a nossa necessidade deve ser entregue ao altar do Senhor. Deus quer conhecer qual é a nossa maior necessidade. Eles pegaram a água e entregaram a Elias. Eles derramam a água no altar. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que no altar do Senhor deve ter água, que é a palavra. No seu coração deve ter sempre a palavra de Deus. No seu altar deve ter sempre a palavra de Deus. Na sua vida, ela deve ser encharcada, molhada pela palavra de Deus. A palavra de Deus não pode faltar na sua vida. A água ela deve estar em cima e ao redor do altar. Sabe o que é isso? Que a palavra de Deus deve estar em todos os ambientes da nossa vida. Em cima do altar e ao redor do altar. Temos que ser cercados pela palavra. Temos que ser cercados por essa palavra. A palavra não é um momento esporádico, não é um momento que apenas o pastor prega, não. A palavra, ela deve preencher nossa vida, ela deve preencher nosso coração, ela deve preencher todo o ambiente de milagre. A palavra deve estar em todo lugar, em todo o ambiente de culto. A palavra de Deus ela é pregada não apenas no altar do Senhor, mas ela deve se manifesta assim no banco, lá em cima, em qualquer lugar da igreja. Qualquer condição que a igreja se manifeste, ou qualquer condição que um servo de Deus estabeleça, deve ser manifestada em primeiro lugar a palavra de Deus, que é a água. A água derramada sobre o altar. Não tem sacrifício sem palavra. Não tem culto sem palavra. Já foi no culto sem palavra? Já foi no culto sem pregação? Parece que falta alguma coisa, parece que falta algo. A palavra de Deus ela vem transformar as nossas vidas, e se você entregar a água, o fogo virá sobre você. Se você entregar a água, o fogo ele vai descer. Eles entregaram a água então para o profeta, ele joga a água para o local, ele derrama a água sobre o sacrifício. Então, agora o povo ficou todo na expectativa, pensando, agora vem a chuva. E Elias então, que foi chamado por Deus para que a chuva viesse àquela nação, Elias agora ora, mas ora por fogo. Ele não ora por chuva. Porque muitas das vezes nós oramos por água, mas a maior necessidade nossa às vezes é orar por fogo. Porque a água é consequência do fogo, ela vem depois do fogo. Nós queremos ir direto no resultado, mas antes da água vem o fogo no altar. Sem fogo no altar não tem água. O povo foi esperando que Elias orasse a Deus e falasse, Senhor, mande agora chuva e receba essa oferta aqui ao Senhor. Mas Elias ora a Deus pedindo fogo, irmãos. Pense você nisso. 3 anos e meio de seca, de fome e escassez. Ele agora pede o boi, mata o boi, pede o resto da água, derrama no altar, e o povo na expectativa pensando, agora vem água. E Elias pede fogo. Elias pede fogo agora a Deus. Ele pede que o fogo venha. Ele ora a Deus de forma que o povo não esperava. O povo queria chuva, mas Elias orou por fogo. Precisamos primeiro do fogo de Deus em nós. Precisamos primeiro que Deus nos enche da sua presença. Primeiro Deus, depois a chuva. Primeiro Espírito Santo, depois as bênçãos. Primeiro Deus, depois coisas que virão. Elias ora aqui para que o fogo venha primeiro, que a presença de Deus venha primeiro, e depois sim a necessidade da água seja manifesta. Mas nós queremos que Deus primeiro manda a chuva. Senhor, manda a chuva e faz chover. Não é seguir essa canção? Manda a chuva e faz chover, Senhor. Mas Deus primeiro quer mandar o fogo. Porque o fogo muda os corações. Porque o fogo muda o testemunho do povo que está vendo no altar. O fogo edifica as pessoas que estavam ali. O fogo expulsa a alma do meio do povo. O fogo santifica, purifica e limpa as pessoas. O que você tem buscado primeiro? A água ou o fogo? Você tem buscado de Deus primeiro a água na sua vida ou o fogo? Tem buscado primeiro as suas necessidades básicas ou Ele
ele retém o controle, o domínio, o poder e a graça. Por isso, ou ter buscado o fogo dele primeiro. Elias aqui, ele ora primeiro ao fogo, para que o fogo se manifeste. Então o texto vai dizer assim no verso 37: responde-me, Senhor. Verso 38: então caiu fogo do Senhor sobre o holocausto. Quando Elias clama a Deus, Elias nem faz uma oração longa, Elias nem retalhou o seu corpo, não. Elias nem ficou muito tempo, não, porque o desejo do fogo era tão grande no coração daquele profeta, que o fogo desceu do céu. Deus respondeu a oração de Elias, o clamor dele. Deus sempre responde quem busca com verdade. Sempre quem busca a Deus com verdade, na verdade, tem a resposta santa de Deus. Sempre quem busca a Deus com verdade, o fogo de Deus se manifesta. Não há nada que resista a isso, não há nada que impeça essa resposta de Deus. Deus então, ele responde a Elias, e diz no texto, que o fogo veio, consumiu o novilho. Deus recebeu o holocausto, Deus recebeu o sacrifício, Deus reconheceu o empenho, Deus reconheceu a dedicação, Deus viu a dedicação daquele profeta, e Deus sabe sua dedicação, o seu empenho, a sua busca, o seu esforço. Se é muito, se é pouco, aquilo que você faz. Deus, ele desceu o fogo ali, e ele recebeu o sacrifício, ele consumiu a lenha, ele veio que consumiu as pedras, até as pedras foram queimadas, até as pedras foram dissolvidas pelo fogo do céu. E diz o texto aqui, que o fogo desceu, e o fogo então lambeu a água, mas o fogo não consumiu a água, porque o holocausto aqui era queimado, o novilho era queimado, o fogo consumia, e o novilho era queimado e virava cinzas, só subia fumaça. A lenha era queimada, as pedras viravam cinzas, viravam pó, e então subia então a fumaça. Mas a água, ela não foi consumida, ele lambeu a água, porque a água Deus não recebe o holocausto, ele só lambe. Ele lambeu a água que estava ali. E sabe o que aconteceu, irmãos? Colocaram com aqueles 12 jarros de água, ele evaporou, subiu o céu, e ficou lá em cima, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, uma pequena nuvem. Aquela água do altar, ela subiu ao céu, evaporada aqui pelo sacrifício, pelo fogo de Deus, e ficou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, lá no horizonte manifestada. Ela ficou ali, manifesta. Diz assim o verso 37: responde-me, Senhor. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no reino. Aquele fogo de Deus, ele consumiu tudo que estava no altar, mas a água, ela apenas mudou de estado, de líquido para gasoso. Ela foi consumida, ela foi ofertada, mas seria devolvida aos homens da terra, seria devolvida àquela nação, aquele povo. Muitas das coisas que você oferta ao Senhor são devolvidas na sua vida. Muitas sementes que você planta, elas voltam para você. Tem muitos frutos que você acha que você não vai receber, mas Deus chamando de volta. Ele desceu o fogo ali, lambeu a água, então aquela água subiu em forma de vapor, e a consequência foi uma pequena nuvem. Mas aquela pequena nuvem é consequência de um altar restaurado. Aquela pequena nuvem é consequência agora de uma lenha colocada no altar. Aquela pequena nuvem agora é consequência de uma água derramada no altar. Aquela pequena nuvem é consequência de um clamor feito ao Deus correto. Então pode se manifestar uma pequena nuvem. Então quando o holocausto subiu aos céus, diz o texto que Elias então chama o seu servo e fala assim, no verso 43 e 44: e disse ao seu servo: sobe agora e olha ao lado do mar. E olhou e disse: não há nada. Disse ele: volta. E ele voltou lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena
pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu cavalo e desce depressa, porque para que a chuva não te impeça. Eu fiquei pensando, irmãos, no servo de Elias. Ele subiu 7 vezes no alto do monte, olhou para o horizonte, e na última vez ele chegou uma pequena nuvem. Eu fiquei pensando quantas oportunidades nós temos de enxergar o milagre de Deus diante de nós, quantas chances Deus nos dá. Ele foi 7 vezes, a 7ª vez que ele avistou. Mas Elias já sabia que a chuva viria, Elias já sabia que a chuva cairia, porque Deus havia recebido o holocausto ali. Aquele servo foi lá 7 vezes. Tem pessoas, irmãos, que têm muitas oportunidades, não enxergam. Tem pessoas que têm muitas chances diante de Deus e não aproveitam a oportunidade que Deus dá. Deus às vezes manda ela 7 vezes. Deus às vezes dá muitas chances para que ela consiga enxergar o favor e o milagre na vida dela. Ele volta então para ele e fala assim: olha, eu vi uma nuvem pequena, meu amado, a nuvem é pequena, mas o sinal é de um grande milagre. Muitas vezes nós nos impressionamos com pequenos sinais, mas pequenos sinais é sinal de uma grande provisão de Deus. Profeta, vamos subir lá, mas o sinal é pequeno demais. O servo via ali uma nuvem pequena, mas Elias já ouvia. Olha só aqui, 1 Reis 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma água abundante. Uma pequena nuvem estava no céu. O servo viu na 7ª vez, mas Elias já ouvia. Elias já ouvia muito além daquilo. A sua visão, irmão, ela tem que transcender o natural. A sua visão tem que transcender. Você enxerga. Você tem que chegar um milagre lá na frente. Você já tem que ver aquilo sendo realizado. Você tem que orar acreditando que amanhã há ruído de águas caindo para você. Sobe, vai lá, Acabe, para que a chuva não te impeça. E eu pergunto para você hoje: o que você vê depois quando sobe no monte de oração de Deus? O que você ouve? O servo viu uma nuvem insignificante, a profeta, uma nuvem pequena, no tamanho da mão do homem. Não é nada diante da grande sede que nós vivemos. E eles então já ouviram, eles então ele foca nos seus sentidos e ele ouve. Desce lá, Acabe, corre com os seus cavalos, para que a chuva não te peça, porque eu já ouvi sinal de abundante chuva. Ele estava muito além do servo. Muitas vezes, irmãos, o milagre está ali, mas nós não conseguimos enxergar diante dos nossos olhos. E aí a coisa mais linda acontece aqui no verso 45, para terminarmos aqui essa mensagem. Olha só, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A nuvem, presta atenção, a nuvem estava onde? Lá no horizonte. Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Sabe o que Deus fez? Ele soprou uma nuvem pequenininha, insignificante aos olhos mortais. Mas Deus, com o sopro dele, ele colocou a nuvem no lugar certo. Deus, quando ele sopra, ele coloca as coisas no lugar certo. Quando ao mover de Deus, as coisas são colocadas no seu devido lugar. Não existe nuvem pesada bastante. Diz o texto aqui que as nuvens estavam enegrecidas, estavam negras, pesadas, carregadas de tanta água, mas o vento soprou as nuvens para que a água caísse sobre Jezreel. O vento de Deus, ele coloca as coisas no lugar, irmãos. Talvez você enxerga a nuvem, ela está longe de você, você pensa, está muito longe, mas clama ao Senhor hoje, restaura o altar de Deus agora, que Deus é poderoso para apenas soprar, apenas o sopro dele, apenas o sopro dele fala, vai o vento, e o vento sopra a pequena nuvem, e a pequena nuvem vai ganhando força, volume, vai ganhando peso, vai ganhando massa, até virar uma grande nuvem de chuva. Não existe
nuvem longe, distante, longe o bastante que Deus não possa trazer para a sua vida. Não existe nuvem de bênção longe o bastante que Deus não possa trazer para perto de você. E é isso que ele fez aqui com aquele povo. O vento soprou e a nuvem então veio sobre aquele local. Então começou a chover. Aquela água ofertada no altar agora caiu do céu. A gente aprende na história de Elias que muitas vezes nós oramos por água, mas às vezes primeiro temos que clamar por fogo. Aprendemos aqui com Elias que muitas vezes buscamos as mãos de Deus, mas na maioria das vezes temos que restaurar a nossa comunhão com Deus primeiro. Aprendemos aqui com Elias que muitas das vezes não é em primeiro lugar pedimos a Deus as bênçãos, mas pedimos a Deus a sua face, a glória que Ele manifesta. Elias, ele clama a Deus ali, o fogo desce, consome o holocausto, consome a lenha, consome as pedras, evapora a água sobe, vira uma pequena nuvem, e Deus continua o propósito, porque Deus não para a bênção no meio do caminho. A água subiu, parou lá no horizonte, mas Deus continuou soprando a nuvem até alcançar onde Elias está. Talvez você ache que Deus já parou na sua vida, talvez você ache que a obra de Deus já está no fim da sua vida. Não, a obra de Deus continua em você todos os dias. A obra de Deus continua em você todo o tempo. A obra de Deus continua na sua família todo o tempo. A forma que está longe, Deus continua trabalhando. Pastor, a luz está longe, distante, Deus continua trabalhando. Pastor, o milagre do vento é pequeno, do tamanho da mão do homem, Deus continua soprando. Pastor, já fui 7 vezes, subi no monte, olhei, não vi nada. Continue orando, que Deus é poderoso para realizar o impossível. Mesmo que ninguém creia, escute, mesmo que você ore, o fogo desça e ninguém creia, mas você deve ouvir de longe. Feche os olhos e ouça. Tem sons, irmãos, que Deus fala só para a gente. Tem sons que é revelado só para algumas pessoas. Tem mensagens só apenas para alguns. Tem revelações que são exclusivas. O servo de Elias viu, mas Elias ouviu. Tem coisas que são exclusivas. Tem coisas para quem tem propósito, tem coisas para quem tem intimidade, tem coisas para quem busca o relacionamento com Deus, e é isso que nós devemos buscar: o fogo ao invés da água. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.